Olha, a rodada 33 do Brasileirão foi daquelas de parar o coração, viu? Reta final de campeonato, a briga pelo G4 pegando fogo, e aí cada jogo vira praticamente uma final. A gente viu de tudo: virada inacreditável, tropeço que ninguém esperava e jogador decidindo a partida. Então, bora mergulhar em quem se deu bem e quem acabou se complicando nessa rodada que foi, sem dúvida, crucial. Então, fica aquela pergunta, né? Quem foi que aguentou a pressão e deu um passo gigante para chegar na Libertadores? E, do outro lado, quem vacilou feio? Vamos entender direitinho como a tabela se mexeu depois dessa rodada cheia de emoção. Beleza, nosso papo hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vê como a tensão só aumenta. Depois, a gente fala dos grandes vencedores e também das oportunidades perdidas. Aí vamos ver as equipes que estão em alerta e, para fechar, o que vem por aí. Então vamos começar com quem saiu sorrindo, né? Os grandes vencedores da rodada. Porque, olha, nessa altura do campeonato, tem time que mostra por que tá lá em cima, eles pegam a pressão e usam como combustível para conseguir vitórias que valem ouro. E que jogaço foi aquele no Maracanã, hein? O Flamengo, empurrado pela torcida, conseguiu uma vitória importantíssima por 3-2 contra o Santos. Foi uma partida de tirar o fôlego, sério. E com gols de Pedro e Marinho, o time garantiu 3 pontos que, nossa, mantém o rubro-negro mais vivo do que nunca, tanto na briga pelo título quanto por aquela vaga direta na Libertadores. Agora, se a gente está falando de vitória dramática, a do Atlético Mineiro foi simplesmente espetacular. O time estava perdendo, o cenário não era nada bom, mas aí a história do jogo mudou completamente com as mexidas no segundo tempo. Pode acreditar, a chave da virada veio direto do banco de reservas. E que virada! O Galo estava perdendo de 2-0 para o Sport e foi buscar um 4-2 incrível. Essa capacidade de reagir ainda mais jogando fora de casa é exatamente o que mostra que um time está brigando lá em cima de verdade. E o nome da virada? O nome do herói? Hulk. Simples assim. Ele entrou no segundo tempo e simplesmente resolveu o jogo. Fez um golaço de falta, deu 2 assistências, ou seja, ele participou de 3 dos 4 gols do time. Foi uma atuação para emoldurar, para colocar num quadro. Depois do jogo, o próprio Hulk resumiu o sentimento. Ele disse: "Olha só, estou muito feliz por estar voltando a jogar leve, solto, com a confiança que eu sempre joguei. E essa confiança, essa leveza, foi fundamental não só para ele, mas para toda a virada épica do Galo." Bom, mas nem todo mundo comemorou, né? Nem tudo foram flores. Enquanto uns saíram felizes da vida, outros ficaram lamentando aqueles pontos preciosos que escaparam. Agora a gente vai falar justamente disso, das oportunidades perdidas que, lá na frente, podem custar muito, muito caro. E talvez o maior exemplo disso seja o Botafogo. Pensa só, o time só precisava de uma vitória simples contra o Vitória em casa para entrar no G5. Parecia o cenário perfeito, só que veio um empate sem gols. Foi um verdadeiro balde de água fria na torcida, que viu o sonho de se firmar ali na zona da Libertadores se adiado mais uma vez. E o técnico David Ancelotti resumiu perfeitamente o que todo mundo no clube sentiu. Ele falou: a sensação é de que foi uma oportunidade perdida na tabela. É uma fase que reflete exatamente a frustração do torcedor alvinegro, né? E não foi só Botafogo, não. Outros times também tropeçaram feio. O Internacional, por exemplo, estava com a vitória na mão contra o Bahia e acabou sofrendo um empate lá nos acréscimos. Imaginador. E teve também Cruzeiro e Fluminense, que fizeram um jogo de 0-0, um resultado que acaba brecando a corrida dos dois times rumo ao G4. Pois é, se empatar já foi ruim, perder foi simplesmente desastroso. Para alguns times, essa rodada 33 acendeu um alerta vermelho, sabe? Daqueles bem piscantes. O sonho da Libertadores, que parecia perto, de repente ficou bem, bem mais longe. O São Paulo sentiu isso na pele. Perder em casa, em pleno Morumbi, por 1-0 para o RB Bragantino, foi um golpe duríssimo. Com esse resultado, o time se afasta perigosamente do G4 e, claro, a pressão em cima de todo mundo só aumenta. Falando em situação complicada, a do Vasco da Gama também está bem preocupante. O time engatou a terceira derrota consecutiva. E uma sequência ruim dessas, justo agora, na reta final, é o pior momento possível. Acende todos os sinais de alerta. E olha só a sequência: derrota para o São Paulo, depois derrota no Clássico para o rival Botafogo
E agora, para piorar, um 3-1 sofrido em casa, em São Januário, contra o Juventude. É uma queda de rendimento bem brusca que interrompe aquela recuperação que o time vinha mostrando. Apesar dessa fase péssima, o técnico Fernando Diniz tenta manter uma visão de longo prazo. Ele disse que o time está aprendendo a jogar bem e está aprendendo a ser um time grande. Na visão dele, essas derrotas fazem parte de um processo, de um amadurecimento que o time precisa passar. Bom, com tudo isso que a gente viu, a pergunta é: como é que fica a corrida pela Libertadores agora? Vamos dar uma resumida no cenário e tentar projetar o que a gente pode esperar dessa reta final que promete ser emocionante. Então, para resumir a rodada 33, Flamengo e Atlético Mineiro saíram muito fortalecidos, se firmando lá em cima. Botafogo e Fluminense tropeçaram e perderam um terreno importante. E São Paulo e Vasco, bom, se complicaram de vez. A briga está cada vez mais polarizada. E agora entra um elemento que pode mudar tudo: a pausa para a data FIFA. Esses próximos dias vão ser cruciais. É tempo para os times recuperarem jogadores lesionados, ajustarem a tática e, principalmente, prepararem a cabeça para essa arrancada final. Então, a grande pergunta que fica no ar é essa: quem vai saber usar melhor essa pausa para voltar com tudo? Quem tem fôlego, time e cabeça para aguentar a pressão dessa reta final e carimbar o passaporte para Libertadores? As próximas rodadas, olha, prometem ser históricas. Façam suas apostas, porque o campeonato está longe de acabar.